Eu restaurarei, pregado por William Marion Branham. Pensei que ia comer novamente, eu deixei minha Bíblia aqui em algum lugar. Você não... Confiança em... sim, quando um soldado baixa sua espada, é porque está rodeado por seus amigos. Eu estava pensando, há alguns momentos atrás, enquanto vinha para cá, para o café da manhã. Eu estava falando com um homem que era um batista, que recém tinha chegado a esse maravilhoso caminho do Evangelho completo, e nós estávamos falando sobre a teologia batista, e ele disse: irmão Branham, o que você pensa sobre isso? Eles parece que estão se distanciando cada vez mais. Muitos deles estão vindo, e eu disse: certamente a Igreja Batista é uma boa igreja. Eles são boas pessoas, eles têm bons ensinamentos. Eu disse, mas isso é como tomar um pássaro, colocá-lo numa gaiola e alimentá-lo com comida ortodoxa, muitas vitaminas para que tenha boas asas, porém você o tem preso a uma gaiola? Então é isso. Que bem faz alimentá-lo para que tenha asas fortes se você o mantém na gaiola? Seria melhor não dar isso a ele, assim algum lugar como onde você possa voar livremente. Às vezes penso que eu vou muito livremente. Você sabe, você pode se desculpar por ser um irlandês? Alguém disse falando sobre sua nacionalidade. Eu disse, bem, se ele salva um irlandês, há esperanças para o mundo todo, porque eles estão simplesmente para cima e para baixo, e eu disse, especialmente de Kentucky. E sucedeu que esse homem era um kentuckiano. Ele disse, eu posso provar que Paulo foi um kentuckiano. Eu disse, como é isso? Disse, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ele era um verdadeiro kentuckiano. O fato de estarmos reunidos aqui para o café da manhã, com homens e mulheres dessa classe, certamente é um privilégio, que os reis da terra não têm, porque ao nos reunirmos assim, temos a promessa de que o Rei dos Reis está conosco, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, e eu simplesmente amo isso. Estou pensando na última vez que nos reunimos aqui, creio que não conseguimos comer nada. Você se lembra disso, irmão Brown? Nós simplesmente nos assentamos ao redor e conversamos, porém tivemos uma festa espiritual. Isso é muito melhor. E essa manhã parece que o Senhor nos tem dado uma porção dobrada, pois deu algo para nossos estômagos e já temos recebido alimento para nossos corações, e nós somos gratos a Ele. Estou agradecido por vocês, irmãos, os organizadores dessa reunião, por esses homens de negócios cristãos que estão reunidos aqui nesta manhã, os quais eu amo e falo deles a miúde. Nós estávamos vindo para cá esta manhã e eu disse algo sobre os homens de negócios cristãos, todos os ministros e suas esposas, e o irmão Moore disse, não haverá alguns homens de negócios cristãos. Alguém dentre nós estava falando e disse, algo sobre os homens de negócios. Ele disse, porque eles tomaram ao irmão Branham, a única denominação a qual o irmão Branham pertence é a dos homens de negócios cristãos. Eu disse, estou ficando tão fanático que eu creio que eles são os únicos que me receberão. Eu disse, afinal de contas, eu simplesmente sou tão raro e creio que os únicos que o farão serão homens de negócios cristãos. Eles podem me fazer conhecido de um a outro, vocês sabem, porque eles representam a todos eles. Assim, mas estamos felizes por estarmos aqui com os homens de negócios cristãos, com os ministros e suas esposas, todos os visitantes, e há alguns que estão conosco que não são ministros e não estão no companheirismo. Esse tem sido um grande tempo para mim aqui em Fênix.
Só lamento por estar com a garganta dessa maneira, porém esse é simplesmente meu 5º mês. Dificilmente estando livre um dia ou noite, mas constantemente tenho estado em serviço continuado. E vocês sabem, outro dia eu li em um pedaço de jornal um artigo, ou seja, em um de nossos jornais locais tinha a foto de Billy Graham, um evangelista famoso, e no alto da página lia-se debilitando-se, e o artigo dizia que ele tinha feito uma declaração que entre os teólogos, que ele não estava, como que ele não cria como costumava crer, que parte da Bíblia não era realmente inspirada, e poucos dizia que muito em breve ele poderia deixar o campo evangelístico e se tornar algum tipo de oferta para alguma grande faculdade ou alguma coisa nesse sentido. Quanto a mim, não creio que ele tenha dito isso. E eu tenho melhor confiança em um homem de Deus como Billy Graham do que em qualquer declaração como essa. Os jornais fazem muitas declarações que não são verdadeiras. Não creio que Billy Graham disse isso, porém, se ele o disse, eu diria que é algo que pode acontecer com Billy e com muitos outros de nossos evangelistas e comigo mesmo. E espero que vocês leiam entre linhas o que estou dizendo. Às vezes nosso zelo consome nossa sabedoria. Nós tentamos ir muito longe, nos esforçamos tanto que nos desgastamos. Você chega a um lugar onde não pode pensar corretamente, parece que, eu não sei, às vezes quando me sinto assim, simplesmente penso que me sentirei feliz quando eu ouvir o som da trombeta. Penso que tudo isso estará terminado, não haverá mais lutas, nem pesares. Você sabe o que eu quero dizer. Você não sabe o que é isso, até que alguma vez tenha que passar por isto. Eu sei que você pode se desgastar. Uma vez Jack Coy se desgastou um pouco demais. E você sabe o que? Tommy Hicks estava debilitado, tão debilitado, vocês sabem disso, tão logo ele retorna de suas viagens ultramar, alguém o apanha aqui e ali, ele teve um colapso. Eu sei que me debilitei bastante em uma ocasião e estou me enfraquecendo novamente, mas como você pode estar quieto quando milhares estão chamando e se esforçando de todos os lugares? Eu pensei, bem, Senhor, no outono passado, por ocasião das pequenas férias, quando eu voltei do irmão Bon, onde nos reunimos com os homens de negócios cristãos, eu pensei, bem, Senhor, vou entrar e colocar os arreios e permanecer até que Tu me chames. Simplesmente tenho exagerado por causa dessas coisas. Eu preferiria morrer nos arreios do que fora deles. Então, quando estamos fracos, debilitados e assim por diante, como tenho falado, você se sente cansado, minha garganta está cedendo, porém, ao vir a um lugar como esse, onde nós sentamos num pequeno ajuntamento, e eu gostaria de saber se algumas vezes o Senhor simplesmente não nos deixa estar despedaçados para que Ele possa nos moldar, nos talhar, nos fazer um pouco diferente, nos abençoar e nos beijar na face e dizer, meu filho, estou contigo, te darei um pouco de ânimo, siga em frente. Agora eu gostaria de falar de um assunto aqui que eu sei que é demasiado grande para mim diante dos ministros, afinal, sinto um pouco de dificuldade de falar sobre isso, eu diria, sou um pouco tímido, mas eu creio que vocês terão paciência comigo ao expressar meus pensamentos a respeito das Escrituras. Eu quero ler um versículo do livro de Joel, no capítulo 1, versículo 4 e capítulo 2, versículo 25. Em Joel, no primeiro capítulo, diz, o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, perdoe-me, estou lendo errado. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que, quero dizer,
comeu o pulgão, e o que ficou do pulgão comeu a locusta. O pulgão, estou confuso novamente, mas eu estou aqui com lágrimas em meus olhos e tremendo, vou ler novamente. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. E então em Joel 2:25, e restituir-vos-ei. Assim que, agora, vamos simplesmente inclinar nossas cabeças, nosso precioso Senhor. Como um grupo de peregrinos e estrangeiros, nós inclinamos humildemente em Tua presença. Primeiramente, pedimos a Ti que nos perdoes por todas as nossas transgressões e dizemos em nosso interior que somos indignos de qualquer bênção que Tu nos dá. E essa manhã nós temos vindo com um grupo de pessoas debaixo da velha árvore de carvalho, como no passado, para nos assentarmos ao redor e termos um pequeno tempo de companheirismo. Eu oro a Ti, Deus, seja grandemente misericordioso para conosco e nos dê aquilo que temos necessidade. Possa agora o grande Espírito Santo vir entre nós e vir a cada um de nós e nos dar o alimento da Bíblia, do qual temos necessidade. Senhor, abençoe esse grupo de homens, abençoe esse ajuntamento, abençoe o avivamento e os homens de negócios cristãos e tudo o que tem sido feito ou dito durante esta reunião. E nós oramos que no final possamos ouvir essas maravilhosas palavras: isso foi bem feito, meu bom e fiel servo. Entra no gozo do Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos à sua palavra, e agora quero falar sobre esse assunto que não tomará muito tempo, porque eu sei que nós temos muitas coisas a fazer e já são 10 horas e 10 minutos. Você sabe, não há nenhum de nós que seja igual ao outro. Se nessa manhã todos nós fôssemos e tirássemos nossas impressões digitais, descobriríamos que não há duas exatamente iguais. Todos sabem disso. Eles afirmam que não há duas pessoas que tenham narizes exatamente iguais. Somos tão diferentes um do outro em nossas características, porém certamente podemos concordar que todos somos humanos. E em nossas crenças religiosas encontramos a mesma coisa. Encontramos que alguns creem em uma coisa e outros em outra, porém sempre tenho tentado fazer uma norma para nunca tratar de se opor a alguém, fazer algo errado. Quando eu saí da Igreja Batista, eu nunca fui através do país dizendo que o grupo de batistas é composto de más pessoas. Eu vou através do país e digo às pessoas quão fino grupo de pessoas são os batistas, porque eles são. Eu posso não concordar com eles em tudo, porém certamente eu tomaria um deles antes de tomar um incrédulo, ou comunista, ou desde que eles estejam mencionando o nome do Senhor. Embora eu não creia como eles, certamente nós não podemos crer em todos os princípios, porém cremos em Cristo e esta é a coisa principal. Eu não tensionaria falar mal dos batistas ou dos presbiterianos, nem mesmo dos católicos, porque há pessoas católicas que eu creio que são salvas. Deus tem assim feito isso tão simples para nós que aquele que crê em mim vê, e há muitos de vocês. Eu não creria no sistema da Igreja Católica, mas creio nas pessoas católicas. Eu não creio no sistema talvez dos batistas, presbiterianos ou mesmo nos pentecostais. Porém, creio em seu povo, porque eles são meus irmãos e irmãs. E agora, em nossa curta mensagem, eu somente tenho, a primeira vez que eu tenho tentado escrever algo, simplesmente há um ponto que eu quero chegar. Porque não somente para pregar. Eu não vim para pregar, senão somente para falar-lhes. Eu prego por inspiração e tento, mas falando dessa maneira, eu simplesmente quero falar com vocês. Aqui há 4 grandes coisas que eu quero mencionar.
Isso está em Joel, o profeta, o qual era águia de Deus, o qual subiu à esfera de Deus e viu o dia vindouro. Pedro citou ele no dia de Pentecostes, em Joel 2,38. Ele disse: isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e Joel viu essa vinda. E se a profecia de Joel foi tão exata que ele viu o Pentecostes muitas centenas de anos antes mesmo que isso acontecesse, certamente podemos dizer que a profecia que ele tem dado para este dia será exata. Mas a coisa que eu quero falar a respeito é os 4 grandes destruidores. O primeiro foi a lagarta, e o seguinte foi o gafanhoto, e o próximo foi a locusta, e o próximo o pulgão. Eles eram destruidores, e o que eles estavam destruindo era a herança de Deus, a vinha. E se você prestar bem atenção a esses insetos, esses 4 insetos são o mesmo inseto em forma diferente. O pulgão, o gafanhoto, a locusta, e quero dizer, eu os misturo, mas o primeiro foi a lagarta, então o gafanhoto, então a locusta e o pulgão. Isso nos mostra que é o mesmo inseto vindo em diferentes formas. Agora, se o Pentecostes foi a vinha de Deus, a qual era a nova vinha que havia crescido, então esses 4 destruidores foram os que comeram a vinha. Agora, vamos descobrir o que Pentecostes tinha e descobriremos o que nos falta. Vejamos o que isto fez. Agora, a primeira coisa que o Pentecostes produziu foi o amor fraternal. Isso rasgou ao meio o muro divisório e fez uma confraternização de tal maneira que eles tinham tudo em comum nos dias da Bíblia. Uma irmandade. Paulo falou dessa irmandade. Ele deu todos os dons da igreja pentecostal e então disse em 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse este amor que traz a fraternidade, não sou nada. E embora eu tenha o conhecimento para entender todos os mistérios de Deus, todavia eu não sou nada sem amor, o amor fraternal. Jesus disse: nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pentecostes tinha isso. Eu estou falando Pentecostes, refiro-me ao primeiro grupo dos apóstolos e os discípulos. Eles tinham esse amor fraternal. Eles não eram avarentos, eles vendiam tudo o que tinham para que a igreja fosse adiante. Eles eram tão unidos que quando ouviam que alguém entre eles havia morrido, diziam: vamos morrer com ele. Que sentimento! Agora, Jesus falou disso e disse que, Paulo disse, permaneça a caridade fraternal. E isso estava na primeira igreja. Porém, algo tem tomado lugar e ali estava um companheiro que entrou pelo nome de lagarta. E quando ele começou a comer aquela vinha do amor fraternal, ele cortou a linha por onde subia a seiva. Por isso, não faz nenhuma diferença quão inteligentes sejamos, ou quanto cremos, ou sabemos, ou o quão diferente desejamos ser dos demais. Enquanto esse sentimento fraternal não estiver entre nós, estaremos lutando uma batalha perdida. Isso é certo. Não podemos vencer, não há maneira de vencermos. E agora, na igreja pentecostal de hoje, comparando as duas, o que aconteceu? Agora, se você notar o uso dos dons, o primeiro é o dom de sabedoria. Obrigado. O primeiro é o dom de sabedoria. Esse é o melhor dom entre os dons. E se nós não temos sabedoria, não saberemos como usar o conhecimento, que é o segundo dom. E se não podemos usar o segundo dom sem sabedoria, como vamos usar o último dom, que é a interpretação, ou o antepenúltimo dom, que é o falar de línguas? Nosso zelo tem consumido nossa sabedoria, e nosso zelo por nossas denominações e nosso entusiasmo tem consumido a sabedoria da vinha, o amor fraternal.
E isso é certo. E vocês, irmãos, a razão pela qual eu disse que vocês viessem essa manhã é porque eu quero falar aos ministros. Está tudo bem que tenham denominações. Não há nada contra isso. Porém, quando a denominação isola-se a si mesma e separa seu companheirismo dos irmãos, para começar, essa velha lagarta tem comido a vida disso. E isso é certo. Quando chegamos a um lugar onde você tem uma diferença com um homem, porque eu sei que um homem que eu poderia olhar para ele, olhos nos olhos, enquanto olhamos nas Escrituras, mais do que qualquer um no mundo, é o irmão Moura, sentado aqui. Porém, muitas vezes estamos 1 milhão de milhas separados. Mas isso tem tocado nosso companheirismo? Não, Senhor. Ouvindo a ele como uma pequena esposa bem ali, atendendo muitas chamadas telefônicas ao ponto de ter um colapso nervoso, me telefonou a noite passada chorando ao telefone. E ele me ama o suficiente, não porque ele dá 1 centavo de dinheiro, não, Senhor, mas ele voa em um velho avião, Lockheed e tudo mais, para a cada pouco conseguir estar bem aqui comigo. Eu não creio que haja uma noite tão escura ou uma chuva que caia tão torrencial que eu não possa subir e me arrastar através das matas para chegar até ele. E isso é um amor. E ainda que nós não concordamos nas Escrituras, longe, centenas de milhas, sobre o milênio ou segurança do crente e assim por diante, mas isso não importa. Eu ainda estou, ele é, mesmo em nossas diferenças, eu sou um pastor eleito associado com ele. Estou tão feliz que a lagarta, todavia, não tenha tocado o irmão Moura. Agora, estou simplesmente dizendo isso para um exemplo. E se nós podemos fazer isso entre 2 homens, por que não pode cada irmão fazer isso? Eu posso ter o direito de dizer as coisas contra a igreja? Há não muito tempo atrás estive na igreja dele e pensei que nunca mais ele me convidaria novamente. Ao chegar descobri que um piedoso grupo de santas mulheres que havia ali estavam cortando seus cabelos e usando batom. Eu preguei e destrocei essa coisa. Certamente que eu fiz. Porém, pensei que ele não me pediria para voltar. Mas você sabe o que? Havia uma unção tal do Espírito Santo ao redor da vinha que essa velha lagarta não pôde tocá-la de modo algum. Irmãos, vocês sabem, há uma cerca elétrica que a lagarta não pode passar sobre ela, porque todas as vezes o choque do amor do Espírito Santo a mataria. E se nós necessitamos de cercas para construir, não deveriam ser cercas denominacionais, deveriam ser cercas de amor para manter o inseto fora, para manter a lagarta fora, ou ele será o destruidor número do diabo. Não me importa o que o homem creia, seja o que for que creia agora, ele tem o direito de vir e dizer-me que ele não crê nas pequenas coisas que eu creio. Eu tenho o direito de dizer pequenas coisas que ele não crê. E essa igreja, os batistas, metodistas, presbiterianos, mesmo os pentecostais, seja o que for, eu estou com o povo pentecostal. Eu sou Pentecostes. Eu não pertenço à denominação pentecostal, porque Pentecostes não é uma denominação, e sim uma experiência. Ouviu o que esse luterano disse algum tempo atrás? Agora, nós tomamos aos batistas assentados bem ali que estão vindo. Creio que há um outro batista olhando para mim usando uma gravata xadrez, Isso é uma experiência. E o problema disso é que nós permitimos que esses insetos entrem e nos destruam. E aqui está o assassino número 1. Isso é o que está comendo nossas experiências pentecostais hoje. Agora, a próxima grande coisa que veio foi o gafanhoto. E ele foi aquele que estava destruindo a união dos crentes. Na Bíblia haviam
no Pentecostes havia uma unidade, e essas pessoas estavam em um só coração, em um só acordo, e Paulo disse, creio que está em Romanos, no capítulo 7, que não há nada que nos possa separar Romanos 8, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não havia nada. Eu nunca expressei isso entre o povo pentecostal ou alguém, mas vendo a tremenda pressão que tem estado sobre mim, foi o que me levou a fazer isso esta manhã. É a igreja mais poderosa na face da terra. É a igreja, há somente uma igreja. Muitos deles ainda estão marcados como batistas, presbiterianos. Porém, essa manhã, eu não posso ver dessa maneira. Eu costumava reunir o gado lá no Colorado, nas matas de Arapaho. Tocávamos o gado e os trazia até a associação do rio Troublesome e a associação Hereford para o gado pastar. Tem os pastos lá embaixo no rio Troublesome e na primavera, que era a época do rodeio, trazíamos o gado e os colocávamos ali. Muitas vezes me assentei com meus pés na sela e observava o tropeiro contar aquele gado enquanto entravam. E eu estava maravilhado em olhar. Alguns deles tinham neles a marca Lazy Key, alguns deles tinham a marca Diamond Bar. Os nossos eram o Tripod, porém outros eram de marcas diferentes. O tropeiro, a marca não fazia muita diferença, mas todo aquele que passava através daquele portão tinha que estar registrado como Hereford. E eu creio que assim será no dia do juízo. Não vai importar se você é metodista, batista, presbiteriano ou que marca esteja em você, mas sim a experiência do novo nascimento, que é o Espírito Santo. Portanto, essa grande lagarta tem destruído a irmandade, não somente as denominações pentecostais, mas todas as denominações. Fez isso com os luteranos, fez isso com os batistas, fez isso com os presbiterianos, fez isso com os nazarenos, fez isto com os pentecostais. Sempre tem sido este velho bicho ali fazendo-os isolarem-se a si mesmos. Nós temos isso, vocês não têm nada. Que lástima! Recentemente, numa reunião onde um grupo de pessoas luteranas, eu e o irmão Mori, fomos até o decano de uma universidade ali e ele discordava comigo. Porém, o que o atraía era o sobrenatural. Ele chamou-me ali para jantar com ele e havia tantas pessoas como as que estão aqui nesse café da manhã. Então, enquanto jantávamos, eu estava conversando com ele e ele quis saber o que nós, os luteranos, temos, e eu disse, bem, você quer dizer? Ele me disse, nós, os luteranos, temos algo? Eu disse, certamente. Vocês têm Cristo? Eu disse, farei isto a você em forma de parábola. Uma vez um homem plantou um campo de milho e foi olhar isto poucos dias depois. E lá estavam 2 pequenos brotos surgindo assim. E o homem começou a louvar a Deus pelo campo de milho. Eu disse, ele tinha o milho. Ele olhou para mim e disse, bem, talvez em um certo sentido ele tinha o milho. Eu disse, potencialmente ele tinha o milho. Logo aquele milho amadureceu e após algum tempo veio o pendão. Eu disse, as 2 primeiras folhas foram vocês, luteranos, a primeira reforma. E após algum tempo, junto veio o pendão. Aquele pendão era tão bonito, ele olhava para baixo, para a folha e dizia, eu não tenho nada a ver com você, eu sou um lindo pendão, e você não é nada senão que simplesmente uma velha folha verde. Porém, se a verdade fosse reconhecida, veria que a mesma vida que estava na folha tinha feito o pendão. E isso tem que ter a folha para cair seu pólen, para ir adiante, chegar ao amadurecimento. Depois de algum tempo, a espiga veio e havia grãos nisto. Os pentecostais, a restauração dos dons, voltando de onde isso foi lançado no solo, o retorno do poder de Deus em plenitude,
mostrando Cristo vivo no Pentecostes, através dos dons e manifestações da primeira igreja. E você sabe, quando esta espiga de milho veio, ela voltou-se para o pendão e disse: você não tem nada, nem mesmo está nisso. E vocês, velhas e mortas folhas luteranas aí embaixo, não há nada para vocês. Mas, irmão, recorde que a maturação do grão veio também da folha para o pendão. Isso não é nada senão o milho indo adiante para chegar ao amadurecimento. Então não ria dos luteranos, batistas, metodistas. Lembre-se, isso é para levar a espiga ao amadurecimento. O que acontece é que temos tido isso em nossas mentes por muito tempo, até que isso tem criado uma outra coisa. E nós temos tido fungos crescendo ao redor de toda a espiga. Você sabe o que é um fungo? O que é isto? Você sabe o que um fungo é? O que isso traz? Vê, é alguma coisa errada, há alguma coisa errada com a árvore porque tem fungos nela. Isso tem se tornado doente. O Pentecostes tem contraído uma enfermidade, tem muitos fungos crescendo ao seu redor, isso é certo. Em todas as nossas igrejas tem fungos crescendo ao redor delas. Nós temos permitido a velha lagarta vir com seu ferrão e romper a fraternidade, romper a unidade entre nós. Paulo disse na Bíblia que ele queria que todos nós falássemos a mesma coisa. Ele queria que todos nós estivéssemos em unidade. Eu tenho uma pequena nota que escrevi aqui para ler. Todas as operações dos dons e assim por diante, permanecendo em unidade como uma grande igreja unida, nós encontramos que aquela igreja permanecia dessa maneira, com fraternidade, e eles não amavam suas vidas, senão as entregavam à morte. Eles iam ao martírio. Muitos de vocês, homens aqui, os quais são letrados, vocês têm lido das eras da igreja primitiva. Os livros tais como o de Fox, o livro dos mártires e muitos outros da igreja, da história da igreja e de como eles se mantiveram unidos, nada podia separá-los. Então, durante a Era Negra, eles vieram adiante com uma organização, vieram adiante com uma política feita pelo homem, portanto, o gafanhoto começou a voar. O mesmo diabo que rompeu a irmandade está tentando destruir a unidade do homem. Eles fizeram sua primeira organização e essa foi a Igreja Católica. A Igreja de Deus nunca foi organizada até o catolicismo. E naquele tempo era por força. Você tinha que fazer isso, ou eles eram estraçalhados por um boi, os queimavam, os jogavam como comida para leões, faziam de tudo. Eles forçaram uma falsa unidade. O gafanhoto começou a picar, e isso foi muito mal. Depois que o pulgão tinha entrado na igreja pentecostal e rompido a irmandade, então os gafanhotos vieram depois disso e começaram a organizar diferentes pequenos grupos para romper nossa unidade. Aí está um dos destruidores. Se o velho general do conselho, quando o movimento pentecostal começou com o dom de línguas, a base dos dons sendo trazida, irmãos, se eles simplesmente tivessem permanecido sem nunca se organizarem e tivessem permitido que isso fosse um companheirismo pentecostal, ao invés de uma organização, nós estaríamos 1 milhão de vezes melhor. E permita que isso permaneça uma experiência e não uma denominação. Agora, lembre-se, estou declarando a mim mesmo, não estou contra as denominações. Isso tem que ser dessa maneira, ou a palavra de Deus não teria dito isso dessa maneira. Se diz que estes pulgões e insetos vão comer a igreja, eles vão comer isso é certo. Deus assim disse. Isso é tão claro quanto ele disse que derramaria de seu espírito. O que Deus diz a respeito de algo, seja bom ou mal, isso simplesmente vai ser dessa maneira. Mas eu estou
trazendo algo aos seus ouvidos para que vocês possam ver. Agora o pulgão começou a comer, ou melhor, o gafanhoto, e partiu contra a unidade. E eles organizaram a primeira igreja, Lutero organizou a segunda, e assim foi através das eras, constantemente sendo uma organização. E quando você o faz, destrói os mesmos princípios da Irmandade. Irmãos, em minha opinião, se nós estamos mentalmente certos, nós falamos da Bíblia, de Deus, e vemos a coisa, você vê que isso é dessa maneira, nós não estamos divididos, todos nós somos um corpo, um em esperança e doutrina, um em caridade. O que vamos fazer a respeito disso? Aqui estamos. Poderíamos ajudar isto? Não, Senhor. Deus disse assim e assim é. Eles não poderiam ajudar fazendo isso. Eu gostaria de saber, quando nós estivermos diante de Jesus naquele grande dia, e como os patriarcas pararam diante de José e eles condenaram-se a si mesmos, dizendo: nós sabemos que temos feito isso, não deveríamos ter feito isso, e ele disse: tudo isso foi para o bem. Eu gostaria de saber se realmente todas as nossas diferenças e outras coisas, quando chegarmos naquele dia, dissermos: ó Senhor, se eu tivesse conhecido isso, jamais teria feito isso. Mas e se ele simplesmente disser: bem, tudo isso foi para o bem. Isso pode preservar a vida de algum modo. Mas ao pensar naquele velho gafanhoto, o que isso tem feito, uma outra coisa que eles tinham lá atrás, nos tempos da Bíblia, além da irmandade, da perfeita irmandade, perfeita unidade, tinham uma adoração a um verdadeiro Deus, e é tão mal que tenhamos nos distanciado disso. Agora, nos dias primitivos, chegou um tempo quando eles estabeleceram um Papa e fizeram dele um Deus. Deram a ele uma tríplice coroa, a jurisdição sobre o céu, purgatório e inferno. Eu vi a coroa dele com meus próprios olhos, e eles começaram a vir a um homem para adorá-lo. Eles deixaram a adoração de um verdadeiro Deus para adorar um falso Deus, um Deus terreno, e estabeleceram sacerdotes ali e os chamaram de pais. Pai, a Bíblia nos deixa claro que não devemos chamar nenhum homem de pai, senão a Deus, e não adorar nenhum homem, exceto a Deus. Eu não gostaria de dizer que isso foi um grande privilégio, mas me foi dado o privilégio de ter uma entrevista com o Papa. Quando estive em Roma, tenho visto muitos diplomatas e tenho me encontrado com grandes homens, reis, potentados e monarcas, e eles me disseram as diferentes coisas que eu deveria fazer e como deveria me dirigir a eles e usar tratamentos como Sua Senhoria, Majestade e assim por diante. Então eu perguntei a essa pessoa o que eu deveria dizer às 3 horas da tarde do dia seguinte, quando eu ia me encontrar com o Papa de Roma, o cabeça da Igreja Católica. E ele me disse: a primeira coisa que você deve fazer é ajoelhar-se, beijar seu anel e chamá-lo de Sua Santidade. Eu disse: simplesmente me tire da lista. Eu não daria esse respeito a nenhum homem terreno. Se ele é um ministro, reverendo, ancião, seja lá do que for que ele queira ser chamado, tudo bem, porém jamais adore a um homem, isso é certo. Eles tinham a adoração de um verdadeiro Deus. Naquela pequena facção, eles estabeleceram o programa, o qual muitos de vocês historiadores conhecem, de fazer a Trindade, 3 diferentes deuses. Eles tinham um Deus, o Pai com uma longa barba. Eu vi as pinturas no Vaticano. Eles tinham um outro Deus, o Filho, como um jovenzinho, e um pequeno pássaro, como uma pomba, voando ao redor, o qual chamam de Espírito Santo. Agora,
ali eles perderam a visão do quadro de um verdadeiro Deus. Deus não é três deuses, Deus é um Deus. Deus tem três ofícios, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porém não são três diferentes deuses. Se fosse assim, então seríamos pagãos, mas isso nunca começou na igreja primitiva, eles conheciam diferente disso. Isso começou na Idade Média, quando a unidade dos irmãos foi rompida juntamente com o amor. Agora, é claro que nós hoje cremos que há três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas de um verdadeiro Deus, são três ofícios, não três deuses. Porém, esse mesmo, ouçam agora, pensamos que isso foi ridículo na Igreja Católica. Porém, temos chegado diretamente aqui no Pentecostes e rasgamos a nós mesmos em pedaços com isso, estabelecendo uma outra organização, começando alguma coisa mais, ao invés de virmos como irmãos, com amor fraternal, com unidade. A primeira organização começou a ver que as três pessoas da divindade estavam em uma pessoa, Cristo Jesus. Ele foi a manifestação de Deus em carne, não um outro homem. E então começaram com uma pequena ideia dogmática da assim chamada unicidade. Então você começa nisso, bate na mesma tecla, faz de Deus um como seu dedo, e você sabe que isso está errado. Vocês letrados sabem melhor do que isso. Por que sucedeu isso? Foi porque a lagarta começou a comer primeiro. Ao invés de assentarem-se e conversarem juntos, quando estou entre as facções dos pentecostais e eles assentam-se em uma mesa maior do que esta, com seus cabeças ao redor, dizem: vá a esse e você não pode ir a esse. Se pregas para eles, não podes pregar para mim. Eu digo, somos irmãos absolutamente. Se a facção unicista não tivesse ido para um lado, não tivesse feito um argumento disso e tivesse permanecido com seus irmãos e permitisse que o Espírito Santo os ungisse, essa coisa jamais teria entrado e rompido a irmandade da maneira que o fez. Mas o que aconteceu? O gafanhoto começou a voar. Isso rompeu a irmandade. Vocês tiveram que ter uma pequena unidade própria. Unidade não é uma pessoa isolada, irmãos. Unidade é para todo o corpo de Cristo. Isso começou nos dias primitivos. Paulo disse: quando cheguei entre vós, um tem esse, outro tem aquele, um diz eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Cefas foi crucificado? Vocês se batizaram no nome de Paulo? Essa coisa já tinha começado, isso estava corroendo a igreja. No princípio eles tinham a unidade de um verdadeiro Deus. Há poucos dias atrás eu recebi uma carta da África, do irmão Jude. Agora, eu quero que vocês saibam que há duas facções deles ali. Eles têm um batismo trino. Um dos lados batiza 3 vezes. Uma vez para o Pai, uma vez para o Filho e uma vez para o Espírito Santo, inclinando-se para a frente. Disseram: quando Jesus morreu, nós fomos batizados em sua morte, e ele inclinou sua face para a frente. O outro lado diz: tolo, quando Jesus morreu, eles o enterraram de costas, então eles batizam as pessoas 3 vezes para trás. Uma vez para o Pai, uma vez para o Filho e uma vez para o Espírito Santo. E eles se dividiram. Meu Deus, vocês não podem ver, irmãos? Vocês não entendem? Seja uma visão para vocês. Que diferença isso faz? Quando temos perdido nosso sentimento de fraternidade, nós estamos numa condição terrível, vocês entendem? Mas quando essas pequenas coisas aparecem, então alguém apanha isso e diz: faremos uma unidade. Isso não é unidade. Isso é pura e insignificante indiferença. Vê o que quero dizer? Nós necessitamos de uma verdadeira unidade apostólica cristã. Sim, Senhor. Paulo disse: alguns pregam por uma coisa e alguns pregam por ganho. Que diferença faz contanto que Cristo seja pregado?
Ele tinha o direito de bradar e dizer: eu sei que após a minha partida lobos cruéis entrarão, não, e alguns dentre vós se levantarão com muitas coisas perversas e assim por diante. Mas João, tentando completar tudo isso, disse: mantenhamos Cristo, a unidade de Cristo, o amor de Deus em nossos corações. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Creio que temos que passar por essas coisas antes que possamos realmente entender o significado delas. João, o qual foi aquele que queria chamar fogo do céu para queimar Samaria naquele dia, porque eles não davam nada a eles para que comessem, o mesmo João se tornou o próprio funil do amor. Eu gostaria de saber, irmãos, se algum dia, quando todas as nossas diferenças, quando nós realmente vermos a visão que Deus está tentando colocar diante de nós, se isso simplesmente não nos levará a cairmos aos pés uns dos outros. Uma outra coisa que eles tinham naquele dia era um ensinamento da Bíblia que absolutamente surpreendia. Isso era uma das coisas que eles tinham, que a lagarta e o pulgão, e você notou que é o mesmo inseto o tempo todo? Agora, este velho demônio, a locusta, tem vindo e ele esfola muito a casca. Você sabe, te corrompe. Tendo eles uma vez encontrado uma pequena coisa que se apegam a isso, não faz diferença nenhuma o que alguém mais tente dizer. Ele simplesmente se apegará a isso, isolará seu pequeno grupo dizendo algo como: isto é assim, irmão, isso não, isto é dessa maneira, isto é aquilo, esta é a coisa. Um companheirismo, um verdadeiro ensinamento da Bíblia, não indo segundo uma ou outra coisa. Temos que ser genuínos, cheios do Espírito Santo, irmãos. Se eu direcionasse minha mensagem a um deles, eu seria um hipócrita. Eu não falo contra a Igreja Batista. Se ela diz isso, se a Igreja Metodista diz aquilo, se esta faz isto ou esta faz aquilo, não estou pregando contra os homens, estou pregando contra esse demônio, locusta, que está tentando tomar controle da humanidade. E nós vemos isso, nós aqui tenho trazido isto esta manhã para que nós pudéssemos colocar isso diante de cada um e para que possamos ver que foi predito que esses destruidores viriam e comeriam a vinha. Agora, nós sabemos que o Espírito Santo está aqui, sabemos que o Espírito Santo é vida. Irmãos, vocês perceberam que isso está operando somente em um tronco? Você pensou nisso? Meu amigo, você percebe que isso é uma parte? O Espírito está somente operando em um tronco. A Bíblia diz que isso seria um tronco. O que é isso? Nós temos tido um corpo dividido. Nós temos tido o amor fraternal dispersado de um lado ao outro. No interior do coração de cada homem nascido de novo, em seus corações eles querem se abraçar uns aos outros. Essa manhã eles querem fazer isso. Nesta manhã há muitos pregadores aqui em Fênix que pertencem a diferentes igrejas denominacionais que adorariam caminhar até aqui e tomar os unicistas, os dualistas, os trinitários e esquecerem suas diferenças. Cristo está em seus corações, mas o que é isso? O que os segura de fazer isso? Suas organizações. Se eles forem apanhados com esse grupo, eles serão excomungados. Esta é uma falsa unidade. A Bíblia diz assim, isso é certo. Deus nunca organizou sua igreja. Agora, não seja contra isso. Deus disse, isso tinha que acontecer, mas a coisa disso é entre todos nós. Sejamos irmãos. Então descobrimos todas essas grandes coisas e estamos aqui simplesmente como pedaços de tronco. Aqui esta vinha começará e tão logo o faça, a lagarta cortará a irmandade. O que vem a seguir, ali é onde a lagarta morre e se transforma em gafanhoto e ele começa a picar. Então o gafanhoto se vai e chega à locusta.
A locusta se vai e aqui vem o pulgão para comer o que é deixado. Vai direto, de volta ao tronco. Irmãos, o ponto de onde vem a vida é das raízes, Cristo Jesus, porque Ele foi a raiz e linhagem. Nós, por nossas indiferenças, temos permitido que essas coisas nos cortem e nos mantenha como um pedaço de tronco. Você diz, irmão Branham, não há nenhuma esperança então? Bendito seja Deus, eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos, as bênçãos que a locusta, o pulgão, a lagarta, tudo que foi comido. Irmãos, como um homem de idade média, como um pregador do Evangelho e seu irmão, o qual ama vocês com amor cristão, estou esperando para ver o breve dia quando essas locustas e pulgões serão pulverizados com o pó inseticida de Deus e cada igreja se abraçará uma a outra e os homens serão irmãos e louvarão ao Senhor. E agora para o nosso real pensamento disso, irmãos, se Deus disse que esses insetos comeriam sua herança, vocês não podem ver a cura divina? Por que isso não opera corretamente? Vocês podem ver por que os dons não operam corretamente? Os espíritos entraram na igreja e alguns com dons de línguas falarão irreverentemente. Alguns deles não prestarão atenção a isso. Outros dirão, essa mensagem não foi correta. Eles permitem esse e aquele ir. Então os dons virão e eles dirão, Jones disse, esse era aquele. Em verdade é o Espírito Santo, porém isso não pode passar para produzir-se a si mesmo. Esses pequenos insetos estão sufocando isso. Esta é a razão pela qual não podemos ter um verdadeiro, porque esse grande poder que está na igreja deveria ter levado ela desse mar para um mar brilhante. A grande igreja do Deus vivente deveria ser todo o poder. O que isso faz? Simplesmente, tão logo alguém se levante, aqui vem o pulgão e começa a comer. Porém, uma grande coisa disso é, Deus disse que isso seria dessa maneira. Nós vemos isso e Deus disse, eu restaurarei. Estou esperando por isso. Deus vos abençoe.